Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Que o Shalom de Deus esteja agora inundando os nossos corações, enquanto meditamos na viva, preciosa e eficaz Palavra de Deus. A minha Bíblia está aqui aberta em Provérbios 28, versículo 1. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido, corajoso, ousado, como o leão. Continuamos essa semana maravilhosa, ungida, estudando o tema Vida Ressurreta. Sabe o que é que tira a ousadia do homem? O medo imaginário. Jesus Cristo já venceu tudo, assentou-se à direita de Deus Pai, está intercedendo por nós, colocou dentro de nós o seu Espírito, aleluia, e nos fez mais do que vencedores. Mas o homem, por causa da queda, tem pouca percepção e revelação daquele que reina, está sentado sobre o trono, e só consegue ver o gigante, as lutas, os problemas da fraqueza da sua carne. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A destruição, ela é filha da ignorância. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mas o contrário também é verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Permanecer no ensino, permanecer na comunhão com Deus, com todas as juntas e ligamentos, com todo o seu corpo, produzirá abertura para que Deus se revele. E tire todo o medo e o substitua por fé viva, ousadia santa. Vemos hoje uma entrega superficial, mais para o mundanismo do que para a palavra, a oração. Pouco tempo investido na presença do Senhor. Então o que acontece é que falta revelação. Vemos aí uma safra de Laodiceia, com raríssimas exceções, que é o remanescente fiel. Então, este povo que se entrega de forma superficial não chega a ganhar uma revelação tal que venha esclarecer a sua fé e o fazer agir como Davi diante de Golias, não é? Parece mais com Saul se escondendo de medo, dizendo: se Deus estivesse conosco, esse gigante não teria aparecido, não é? A Bíblia diz claramente, em Isaías 59, versículo 1 e 2, que o pecado ele faz separação, como uma cortina, não é? Que nos impede de ver a glória de Deus, amados. E aí o que nós vemos? O que o inimigo mostra. Ele cria fortaleza, nos faz sentir em perigo, quando na verdade estamos reinando. Temos toda a autoridade nos céus e na terra, porque estamos assentados com o Senhor e em Cristo somos embaixadores celestiais, para a glória dele. O inimigo faz com que a pessoa tenha uma visão, agora influenciada desde a queda de Adão e Eva, pelos valores dele. Ele se mostra forte, poderoso, invencível, indestrutível. Ele faz com que o pecado pareça ser mais forte que a tua condição de renunciá-lo. Ele faz com que aquele problema financeiro, familiar, de saúde, pareça impossível, não é? Mas tudo isso já foi vencido na cruz. Agora, essa entrega que existe hoje em dia, ela é muito diferente daquela que havia em Atos dos Apóstolos. Eles pegavam firme, com oração, com jejum. Eles tinham prazer em estar juntos, meditando na palavra de Deus, repartindo o pão. E aí nós vemos que havia uma entrega tal, que Deus encontrava espaço e oportunidade para se revelar. Eles não iam lá para trabalhar para Deus, eles não iam lá para buscar bênção. Não iam buscar de Deus, mas eles iam buscar a Deus e saber a vontade de Deus. Veja que essa alteração faz toda a diferença no final. A igreja primitiva ia lá para se entregar, se santificar, para saber a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus. É claro que as coisas seriam acrescentadas, não é verdade? Agora, mesmo com muitas aflições, perseguições, eles tinham paz, alegria, o fruto do Espírito Santo e eram conduzidos em triunfo sempre. Mesmo quando morriam pelo Evangelho, morriam felizes, adorando a Deus. Porque rompiam o véu que estava desde a queda, que diz lá em 2 Coríntios 3,16. E quando alguém se volta ao Senhor, o véu é retirado. Então aí a revelação progressiva, a pessoa começa a ver que Deus existe, está com ele, e que Cristo em nós nos faz capaz de produzir o que ele é,
o que ele tem, o que ele sabe. Oh, maravilha, hein? Essa dispensação é extraordinária, irmãos. E aqueles que foram ressuscitados com Cristo e que recebem revelação vão andar nessa dimensão do poder, da sabedoria, do fruto do Espírito Santo e vão trazer muito fruto para a glória do Senhor. Agora, quando a entrega é superficial, como acontece hoje, as pessoas vão pouco estudar a palavra, se reunir com os irmãos, e quando vão, ou é para ser como Marta, trabalhar para Deus, para tentar ganhar o favor de Deus com obras, ou vão lá para buscar de Deus, buscar as demais coisas, buscar campanha de bênção, campanha de prosperidade, campanha de cura, entende? Tudo isso é lícito, mas isto é consequência, será acrescentado. O alvo do culto não é a bênção. A gente não vai na igreja buscar uma bênção, a gente vai buscar a Deus, se entregar, se arrepender, se converter, se comprometer com o reino de Deus, entende? E quando nós fazemos isto, nós estamos na posição correta. O Senhor diz: buscai, pois, o reino de Deus, sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. Essa é a posição aonde vem a revelação. Quando eu me submeto à palavra, ao chamado original, as revelações começam a vir de forma progressiva. Mas o diabo, que é astuto, que lá em Gênesis 3 falou: é assim que Deus disse, e vem com uma proposta totalmente contrária, dizendo que eles podiam comer da árvore da independência e não iriam morrer. Hoje ele vem, o Senhor diz: buscai o reino de Deus, sua justiça, as coisas serão acrescentadas. O que eles fazem, irmãos? Fazem como Esaú: o pai vai morrer daqui a muitos anos, primogenitura, bênção, eu quero saber o aqui agora. Eu quero saber do prato de lentilha que eu estou com fome. Então as pessoas sacrificam o eterno, né? A sua vida eterna no altar do temporário, do provisório. Então eles deixam de buscar aquilo que a igreja primitiva buscava e começam a buscar o que seria consequência, o que seria agora resultado. Eles vivem por resultado. Então eles vão na igreja pela bênção, pela cura, pelo milagre, pelo trabalho no templo. É isso que eles vão, só por isso. E por não buscarem a Deus pela comunhão diária, pela graça, não recebem revelação. A Bíblia diz em Hebreus 9:9 que a repetição litúrgica, religiosa, não produz revelação. Aí a pessoa tem a mesma fé hoje que tinha 30 anos quando recebeu Jesus. O mesmo coração antigo misturado com o mundo mundano, cheio de ídolos. Não há essa purificação. A Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando a pessoa começa a buscar a Deus, veja quando Moisés se voltou para ver a sarça ardendo, o Senhor disse: tira a sandália dos seus pés. E aí o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que todos que Deus não está corrigindo não é filho, é bastardo. Quando eu começo a buscar a Deus, Ele começa a mostrar áreas da minha vida que eu tenho que confessar, renunciar e ir abandonando pela graça. À medida que isso vai saindo da minha vida, que Deus vai limpando pelo sangue e trabalhando pelo Espírito, o que vai acontecendo? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu começo a perceber a Deus. Porque quem não busca a Deus não abre esse espaço para Ele se revelar. Conhece apenas promessa, né? O que o pastor falou, vive de uma fé emprestada de segunda mão, não tem uma experiência. Como Jó disse: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor e por isso me arrependo. Quando o homem começa a ter uma comunhão profunda com Deus, e Deus começa a mostrar o que tem que sair da vida dele, o que ele tem que renunciar, ele começa a entrar na dimensão do Espírito, da revelação, da autoridade, e aí a ousadia brota. Ao invés dele ficar esperando a bênção, como aquele homem ficava no tanque de Betesda esperando o anjo vir e mexer com as águas, vai ser diferente, irmão. Quando você anda com Deus e realmente santifica a sua vida, renuncia o pecado, toma sua cruz e segue o Senhor a cada dia, os seus olhos vão sendo abertos. E aí você vai vendo o que você tem: autoridade. Que você é embaixador celestial, corpo de Cristo, que Cristo está em você, e que Ele te ungiu para as boas obras, e você começa agora a manifestar o reino de Deus. Não apenas ficar ouvindo sobre ou explicando sobre, mas vai haver virtude, unção que despedaça o jugo, vai haver a luz divina confirmando, a voz divina junto com a sua voz. Aí você vai ver o quê? Que vai haver a liberação do Espírito. Porque quanto mais você contempla, de 2 Coríntios 3,18, mais você reflete. Quanto mais você conhece a Deus, ou se revela a você, mais Ele flui com a sua voz, com a sua imposição de mãos. O quanto você percebe é o quanto você libera.
Quem não percebe a Deus libera medo, preocupação, carne, né? Informações religiosas. Mas quem percebe a Deus revela e flui o Espírito vivificante. E ali haverá o quê? O potencial de Deus. Fará as mesmas obras e maiores. Isto é maravilhoso, irmãos. Nós vamos continuar isto amanhã. Um grande abraço.